Eu nunca vi tanta gente deprimida, angustiada, sem conseguir dormir direito. É difícil descrever o que a gente está vivendo, né? Onde é que nós vamos parar? O que Essa é a está pergunta. acontecendo? O que está por trás disso? E o que a gente pode fazer? A pergunta mais difícil, né? O que a gente pode fazer? Hoje, a censura é no indivíduo. Amanhã, as suas redes sociais podem sumir todas. Se você vai para a rua de vermelho pedir a ditadura do proletariado ou invadir uma fazenda, você é democrata. Mas se você pega a sua família, uma bandeira verde e amarela, e vai para a rua cantar o hino nacional, você é fascista. Eu não acho que a liderança do presidente está ausente, porque a figura dele permanece, né? Mas o povo teve a chance de desempenhar um papel histórico. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Hoje eu cheguei aqui, depois da proclamação da República, para tentar entender como anda a nossa República. Diante de tantos boatos, tantas informações desencontradas, eu vou conversar com o Roberto Mota, vou pedir a vocês, esse é um canal independente, é um canal que se preocupa em fazer entrevistas, que não tem patrocínio, mas que tem muita garra, muita gana, muita vontade de fazer um bom jornalismo. Então vou explicar para vocês que vocês podem me dar selos, vocês podem me prestigiar aqui na minha live. Deus abençoe, Padre Marcos, da paróquia de São Conrado, meu pároco, minha paróquia. Eu vou conversar com o Roberto Mota, que é comentarista político da Jovem Pan, que é autor de livros, Aliás, eu acabei de comprar Os Inocentes do Leblon, vou começar a ler, que eu ainda não tinha lido esse do Roberto Mota. Vou agradecer a Keila Galeb, primeiro selo, e dizer que vocês podem ficar à vontade para me dar selo. Do lado aqui na lateral tem um quadradinho, tem um coraçãozinho, vai ali, clica, dá um selo, tamo juntos. E Roberto Mota tá na área e eu tô louca para saber o que ando deste Brasil lindo e trigueiro. Esse Brasil brasileiro. Obrigada, Cris Gavardo. Obrigada, Elis, Marisa. Vou desativar os comentários só para ficar mais à vontade aqui a nossa imagem, ok? Um beijo para vocês todos que estão nos assistindo, né, Roberto? Oi, Leda. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer falar com você. Prazer falar contigo também, Roberto Mota. O que é isto? O que a gente está vivendo, Roberto Mota? Ih, Leda! Olha, quando me fazem essa pergunta, eu tenho que parar uns 15 segundos para pensar, né? O que eu ainda posso dizer, o que eu não posso. Perdeu, mané. Pois é. É muito triste isso, né? Essa acho que foi a frase mais triste que eu ouvi nos últimos dias. De uma coleção de frases tristes que a gente vem ouvindo. É verdade. É muito Mas essa chocou, né? Chocou porque vivi no Rio minha vida inteira, passei a vida inteira não querendo ouvir essa frase, não pensei que fosse ouvir de um magistrado, de um juiz, né? De um homem do tribunal mais importante do Brasil, né? Muito ruim, muito ruim. É um momento em que eu nunca vi tanta gente deprimida, angustiada, sem conseguir dormir direito. Eu vejo as pessoas dizendo eu acordo às 3 horas da manhã, eu acordo às 4 horas da manhã. Tem gente com ataque de ansiedade, né? Naquele assim de... É difícil descrever o que a gente está vivendo, né? É verdade, é difícil. Eu sei que eu tenho acordado de madrugada. Eu estou do lado de quem tem acordado às 3, às 4, assim. E daí, o que será? O que será? O que será? Aconteceu comigo essa madrugada. Eu acordei às 3 da manhã e não consegui mais conciliar o sono. Aí fui trabalhar, fui escrever, fui arrumar umas coisas que eu tinha que fazer. Mas a história, ela é cíclica, né?
A gente passa por essas... Como você mesmo falou da última vez que a gente conversou, né? Você está vendo um fenômeno na sua vida 2 vezes que a gente acha que só vê na vida um e olhe lá, né? Eu achei que eu só ia ver uma vez, mas não. Estou vivendo de novo, né? E tem um sabor mais desagradável, porque é muito inseguro, a gente não sabe o que vai dizer, a gente não sabe o que a gente pode externar, o que a gente pode falar. E eu fico pensando que muita gente não acredita, né? Quer dizer, fica assistindo, fica vendo acontecer. Hoje, por exemplo, a nomeação da secretária do Foro de São Paulo para o governo de transição. Você leva um susto, né? Essa questão da moeda única, outro susto. A Muito, PEC da transição, que não é mais PEC, é um projeto, é um plano, segundo o Alckmin. É tudo assustador. muito, muito. O que mais me assusta, Leda, deixa eu escolher as minhas palavras com cuidado para não ofender ninguém. Eu acho que se você pegar o grupo de pessoas que, de alguma forma, subscreveu esse projeto, que está aí na nossa frente, tem um grupo que nunca teve informação, principalmente os mais jovens, né? Eles cresceram num mundo imersos em lacração, em simplificação, né? Eles aprenderam as coisas de uma forma extremamente simplificadas, rudimentares, e são vítimas, né? E não contaram com a ajuda da imprensa, da mídia, nem do sistema escolar para ajudar. Quando você é jovem, você se informa pela mídia ou na escola. Se você é atraído nesses 2 ambientes, só resta uma terceira chance para você, que é a família, né? Os pais. Mas a adolescência, a infância, a adolescência é a idade da rebeldia, a idade que você menos quer ouvir os pais. Então tem esse grupo. E eu fico muito triste quando eu vejo isso, porque eu reconheço em muitas dessas pessoas, jovens, a ameaça de uma vida inteira recheada de frustração, porque eles estão colocando a aposta deles, a aposta política, a aposta emocional, num projeto de utopia imposta a ferro e fogo, que a gente já viu, né? Que é um troço que não tem chance nenhuma de dar certo, nunca deu, não vai dar, porque não Não tem deu nada. lugar nenhum, né? Agora, tem um outro grupo que eu não sei o que dizer para eles, que são as pessoas que até 3 anos atrás, 4 anos atrás, a gente via de vez em quando em manifestação com um esparadrapo na boca e aquela plaquinha censura nunca mais, né? E agora estão todo dia dizendo, não, isso não é censura, não é censura. O que está acontecendo é combate à desinformação. Eu não sei o que dizer para essas pessoas. Eu não sei como é que elas dormem à noite. Eu acho que essa depressão vai aumentar com o tempo, porque algumas dessas pessoas também vão ter que cair na realidade, né? Porque estão acontecendo coisas muito estranhas. Você não vai conseguir ficar fingindo que não está vendo, né? Porque é como se a imprensa tivesse assim, né? Ela não vê as manifestações, ela não vê o povo na rua. Só a Jovem Pan mostrou. Ontem eu fui à casa do meu filho e lá tem vários porteiros, assim, vários. Eles não chamam de porteiro, mas tipo seguranças, assim, na porta. Eu desci do Uber e ele falou comigo: nenhuma TV está mostrando as manifestações do nada. Eu falei boa tarde. Eu falei, mas só a Jovem Pan. Ele falou, pois é, nem a Record foi a volta da expressão dele. Quer dizer, ele esperava que a Record transmitisse. Cada um espera uma coisa, né? Ele disse, nem a Record.
Aí eu fiquei olhando e ele ficou me olhando quando eu falei a Jovem Pan está transmitindo, porque acho que não chegou para ele a informação de que existe a Jovem Pan, entendeu? Enquanto TV. Porque só é a cabo, porque você tem que ter uma assinatura, porque ele está ali em pé na portaria. Ele podia estar vendo no celular, né? Muita Mas gente. aí ele teria que ter crédito para ver no celular, então dificulta para ele, né? É. Eu fiquei impressionada como é que uma pessoa tão simples, que está ali de plantão, no feriado, louco, porque ele não me esperou nem chegar na portaria direita e já foi falando, entendeu? Olida, Ele estava desesperado ali. As pessoas... Semana retrasada, eu fui à Vitória. Eu vi, vocês foram naquele encontro, né? Deve ter sido mais barato, né? Foi ótimo, foi ótimo. Encontrei Augusto Nunes, o Deltan Dallagnol estava lá, o Hélio Beltrão, foi fantástico. Mas eu fui parado por pessoas no aeroporto que não conseguiam falar, Leda. Elas se aproximavam de mim, pegavam minha mão, ficavam me olhando. Teve uma senhora que ela começou a soluçar e a chorar, e ela não conseguia falar nada. Não conseguia falar nada. Ela só olhava para mim, segurava minha mão. Mas a maioria das pessoas fazia perguntas que eu não sei responder, né? Onde é que nós vamos parar? Essa é a pergunta. O que está por trás disso? E o que a gente pode fazer? A pergunta mais difícil, né? O que a gente pode fazer? E a gente se sente muito impotente, né? Muito paralisado, né? E essas... Porque eu fico pensando, você viu, evidentemente, as manifestações ontem. São centenas, milhares de pessoas que enfrentam chuva. Em Brasília choveu pra caramba. Acho que no Rio também choveu, né? Também choveu. Aqui em São Paulo não choveu. Estava um dia bonito até. Muito bonito, muito quente. Difícil, né? Aqui ter um dia tão quente, mas teve. Foi ontem. Hoje já não está essas coisas, mas ontem foi. E as pessoas lá, do lado de fora, cantando, rezando, falando, meio que se abraçando, né? No sentido mais amplo, assim, não do abraço propriamente, mas meio que se amparando umas nas outras, né? E muita gente debochando nas redes sociais, muitas autoridades, né? E, Roberto, sabe uma coisa que está me impressionando? Eu acho que eu não sei se estou ficando velha, quer dizer, ficando velha eu sei que eu estou, não sei se eu estou ficando mais sensível porque estou mais velha, é isso que eu queria dizer. Velha eu tenho certeza que eu estou, mas eu fico vendo a Gleisi Hoffmann e o Mercadante atrás do Alckmin, parecendo que eles estão ali meio que tomando conta do Alckmin. Não é? Será que ele vai falar alguma bobagem? Se ele falar bobagem, eu dou um cascudo nele. Uma coisa meio assim esquisita. Não te passa uma coisa estranha? Porque o Mercadante fica com uma cara horrível, né? Fechada, trincada. Aquilo, para mim... Aquilo me dá um medo. Pelo Alckmin. Eu nem conheço o Alckmin, não, entendeu? É um esforço enorme para mim, sabe? É um esforço... Eu vou confessar aqui, no seu programa, que assistir isso, né, que eu tenho que assistir todo dia, por virtude do meu ofício, é um sacrifício imenso. Porque é muito difícil você resistir a um exercício de interpretação. É isso que você está fazendo, né? Você olha aquela cena, tem as figuras que estão ali e os seus passados, tem a forma com a qual aquelas figuras estão arranjadas ali, né? E eu me lembro que sempre na campanha eleitoral eu sempre falava para as pessoas: faz uma experiênciazinha que é infalível. Quando você vê alguns desses candidatos fazendo discurso, tira o som da televisão, presta só atenção no rosto e no gestual. E para evitar problema, eu não vou trabalhar com nomes aqui, mas tem uma determinada figura pública que adorava falar de amor, de solidariedade, né, de cuidar dos outros, mas quando você tira o som e pede para alguém, adivinha o que ele está falando, com gestual,
Esse cara só pode estar falando de acabar com um monte de gente, de destruir com um monte de coisa. E a expressão que ele tinha na cara quando falava de amor era de ódio puro. Essa é uma experiência, assim. E quando eu vejo essa cena que você falou aí, tem essas três coisas, né? Tem as personalidades, os passados, tem a forma com a qual elas estão ali, e tem o que elas estão dizendo, que muitas vezes é uma coisa tão incompatível com o que elas são e o que elas fizeram, que assim, a sensação é de que a gente está sendo feito de bobo de uma forma monstruosa, né? Absurda. E o que você acha que vai acontecer? Essas pessoas vão continuar na rua? Eu não sei. Vão cansar naturalmente? Quer dizer, o que será que as autoridades também esperam? Os eleitos e os que têm cargos públicos, que as pessoas se cansem? Os jornalistas, eu acho que esperam que elas desapareçam, né? Porque eles não noticiam, devem achar que vão sumir, né? Vão evaporar. Eu não sei responder essa sua pergunta. O que eu sinto quando eu... Esse é o meu cachorro Cocada aqui. Cocada, vem cá. O que eu sinto quando eu escuto a voz rouca das ruas, quando eu ando muito por aí, né? Eu vi você outro dia até numa foto com o Cocada, na praia. É verdade. Eu fui encontrar um amigo de Salvador que estava aqui. Estava com o cachorro a tiracolo. E aí eu levo Cocada. Mas o que eu sinto nas pessoas... Eu despertei para a vida política, Leda, com 16 anos. Eu estava no primeiro ano do científico do Colégio Santo Inácio. Era o fizinho do regime militar. Eu me lembro que eu ia na Cinelândia. Olha a minha aventura, a primeira grande aventura da minha vida. Eu fui com um amigo na Cinelândia pegar os plásticozinhos adesivos da campanha pela anistia. Olha só. Com 16 anos. E fui com medo, né? Fui com medo. Eu nunca vi, desde lá até aqui, um sentimento tão forte nas pessoas. As pessoas estão dispostas a expressar esse sentimento e estão dispostas a correr risco por isso. Porque eu nunca vi também no Brasil, em nenhum momento na minha vida, nem no finzinho do regime militar, eu vi que o risco é real de você hoje expressar sua opinião. Tem um risco real mesmo, né? De amanhã você acordar, a sua conta bancária está bloqueada. E não tinha, nas diretas já, eu não sentia esse risco. Eu fui a todos aqueles comícios da Cinelândia, da Presidente Vargas, de não sei aonde. Encontrei todos esses políticos que estão aí hoje em dia, eu conheço de lá, desses palanques. Eu fui no comício das diretas na Presidente Vargas, onde vários dessas figuras estavam lá. Como o Fernão Lara Mesquita estava falando hoje no Pingos, nos Is. Naquela época, se censurava uma peça de teatro, né? Um trecho de uma reportagem. Não era a pessoa. Hoje, a censura é no indivíduo. Amanhã, as suas redes sociais podem sumir todas, o seu WhatsApp sumir. Aconteceu com pessoas. Você acorda e você não existe mais. Sumiu tudo. E tem gente, Leda, que não sabe nem por quê. Ou tem gente, não. Muitas não sabem nem qual foi a razão. Não sei se você viu, ontem aconteceu um episódio pitoresco que eu troquei umas mensagens com Elon Musk, que é o novo dono do Twitter. E deu o maior... um raro momento de alegria nesses dias, né? Me conte isso, porque eu não vi. Eu vi que o Paulo Figueiredo trocou outro dia umas mensagens, mas ontem eu não vi. Ontem eu fiquei off mesmo. Então você perdeu. Porque eu estava online. Não perdi, não, que você vai me contar hoje. Não, eu vou contar. Eu estava online fazendo a minha live, e aí eu tenho sempre vários, né, que eu faço no computador,
E aí eu estava com o Twitter aberto aqui, e aí, enquanto estava rolando outra coisa, eu mandei uma mensagem, falei, o Mr. Elon Musk, tira 10 minutinhos para você dar uma olhada no que está acontecendo aqui no Brasil, porque a liberdade de expressão está sendo afetada com a colaboração, que eu não sei se é acidental ou desinformada, do Twitter aqui no Brasil. Aí eu toquei a minha vida, deu uns 10 minutos, as pessoas começaram a me mandar mensagem. Ele te respondeu, o Elon te respondeu. Eu falei, pô, não pode ser, né? O homem mais rico do mundo. Leda, o cara tem 114 milhões de seguidores no Twitter. 114 milhões. Aí ele respondeu, aí ele mandou uma mensagem, a resposta dele foi, isso aí está na minha lista, mas é urgente? Aí eu respondi, olha, eu acho que é crítico, e se você quiser, olha a minha esperança, né? A minha pretensão, se você tiver um tempinho, a gente pode conversar e eu te explico. Eu já querendo trocar uma ideia com o Elon Musk. Aí entrou um monte de gente, porque o Twitter é uma bagunça, né? O Twitter é uma zona. É uma zona. Quando viram que eu estava falando com o Elon Musk, entraram assim, uns 500 mil esquerdistas na minha timeline. Aí começaram a me chamar de mentiroso, de golpista, de não sei o quê. Aí virou uma zona. Mas acabou que ele respondeu, pela segunda vez ele me respondeu e disse assim, olha, tem algum caso específico que você queira mencionar de algum problema? E aí eu mencionei 2 casos específicos. Um era o da Revista Oeste, porque o Twitter estava classificando o link da Revista Oeste como perigoso. Então, você ia clicar no link da Revista Oeste, aparecia um aviso. Cuidado, esse link é potencialmente perigoso. Você imagina, né? E o outro foi o meu amigo, o procurador de justiça Marcelo Rocha Monteiro. Sim, maravilhoso. Eu conversei com ele outro dia. Sensacional. Sensacional. Ele colocou no perfil dele uma foto com uma capa de 2 livros, dos quais ele é autor. A capa de um dos livros tem uma explosão nuclear. A capa do outro livro tem uma pintura de Michelangelo. Aí o Twitter classificou ele como como se ele estivesse divulgando conteúdo de violência explícita e pornografia. Bloqueou ele. Aí eu mandei esses 2 casos para o Elon, né? Falei, Elon, aqui, ó. Tem esse caso aqui, tem esse caso aqui. Deu 2 horas e o do Marcelo estava resolvido. E o da Revista Oeste, pelo que eu vi, já estava resolvido no final do dia. Então foi assim, missão cumprida. Nossa! 100% de sucesso. E aí o mais engraçado não é isso, não. O mais engraçado é que uma coluna de fofocas e uma revista online jurídica, as duas, obviamente, publicações de esquerda, não entenderam nada do que aconteceu. E a coluna de fofoca botou assim, Elon Musk dá fora em bolsonarista. Porra. Se isso é um fora, pode me dar fora. Me dê outros, pelo amor de Deus. Foi a boa notícia do dia. É bom saber que isso acontece, né? Que a gente bate em portas e as portas se abrem. É impressionante isso também, né? Ele te responder tendo 114 milhões de seguidores é muito interessante. Né? Ele tá ligado nessa questão Brasil. Acho que tem que explorar mais isso. Tá. Mande outros exemplos para ele, sabe? Não, o seu inglês deve ser muito bom, né? Porque você morou muitos anos lá, né? Tá. Mas entrou a torcida do Flamengo toda para mandar e ele agora deve ter uma lista lá de... Porque eu tentei explicar para as pessoas o seguinte. Existem 2 situações diferentes nas redes sociais. Uma é quando a rede social recebe uma determinação judicial, né? Cancela o fulano. Uhum. Ao meu ver, é inconstitucional, ilegal e atenta contra um direito fundamental de expressão. Mas é uma ordem judicial. Aí cabe à rede social acionar o advogado, né? Questionar aquilo ali na justiça. Enquanto isso, ela não tem o que fazer, ela tem que bloquear o cara. A outra coisa
que foi a reclamação que eu fiz, não tem nada a ver com ordem de... Ela se arvorar juiz, né? Isso aí a gente não sabe se foi o tal do algoritmo ou se foi uma pessoazinha sentada lá e falou assim, eu não gosto desse Marcelo Monteiro porque ele é procurador de justiça conservador, então, olha aqui, puf, dançou. Aí não pode, né? Aí não pode. Eu tendo a acreditar que é isso. Eu não acho que é. Esse algoritmo está muito tendencioso. E a mesma coisa aconteceu no Facebook também. O Facebook, desde que eu entrei, ele fica cada vez mais difícil de usar e cada vez mais controlador das coisas que a gente coloca lá. Aí, resultado, perdeu dinheiro pra caramba, vai mandar agora 11 mil pessoas embora. No mundo Pois é, eu li isso, 11 mil. Complicado. Agora, o que mais me irrita são esses anúncios que colocam aqui no Instagram, né? A gente coloca lá qualquer coisa, coloca lá uma fotografia de um pato, aí vem o aviso, as eleições já acabaram, para saber o resultado. O que é que tem? Eu botei uma fotografia de um pato. O que é que isso tem a ver com eleição? Isso parece, eu vou até... Olha, eu ganhei da minha editora Aves Rara. Olha o livro que eu ganhei hoje. Olha, rapaz! 1984, do George Orwell. Adoro. Versão novinha. E também ganhei uma outra edição da Revolução dos Bichos. Olha, também dele. Do George Orwell. Aves Rara me manda alguma coisa. De vez em quando eles mandam. Eu tenho esses dois, mas provavelmente depois eles me mandam. Eles mandaram recentemente da Ucrânia, né? Da Ucrânia também, O Pedro... Eles, às vezes me mandam, sim. O Pedro mas é muito estranho você não saber onde é que você pode pisar. Porque o que eu te falei daquela vez, quando eu vivia a censura, a gente sabia o que não podia. Isso. Né? Eu sabia, eu trabalhava na TV Globo ou no Globo, e nessa época, do final do regime militar, já na TV Globo, e era assim, a voz do Dr. Roberto era muito clara, né? O Brizola, não, né? O Arraes, não. Umas coisas assim, do Helder Câmara e tal. Era tudo claro. Agora não é claro. Você não sabe em que terreno você está pisando. Né? E você vê um monte de... Você abrindo jornais, eu fico impressionada com a torcida, com a invertida também das notícias, né? É como esse site colocou, né? Que você levou um fora do Elon Musk. Não, ele me respondeu, você não está entendendo. Resolveu. É o contrário do que você noticiou. E ninguém pode estar entendendo. Será que está todo mundo entendendo ao contrário? Não, né? Está todo mundo com vontade de entender o contrário. Porque não entendiam o contrário há 4 anos atrás, 5 anos. Entendiam direito. Isso, para mim, Leda, lembra aquela fábula do rei está nu. De vez em quando eu conto. O rei está nu, mas está todo mundo fingindo que é a roupa nova do rei. Até o dia que uma criança de 5 anos vai olhar e vai dizer o rei está nu, aí todo mundo vai perceber que o rei está nu. Mas é um grau de dissonância cognitiva que me apavora, porque quando você olha para a história da humanidade, a humanidade já teve capítulos terríveis que começaram exatamente do jeito que esse período que a gente está vivendo está acontecendo, né? Uma parte da população começa a ignorar a realidade, começa a comprar uma narrativa que não tem nada a ver com o que está acontecendo, começa a demonizar, né? Isso, para mim, é o mais perigoso e assintoso. É você quase que desumanizar uma certa categoria de pessoas porque elas têm uma visão de mundo diferente da sua. Então, se você vai para a rua de vermelho pedir a ditadura do proletariado ou invadir uma fazenda, você é democrata.
Mas se você pega a sua família, uma bandeira verde e amarela, e vai para a rua cantar o hino nacional, você é fascista, você é golpista, supremacista e possivelmente membro do tal Ku Klux Klan, né? Que é um tipo de cuscuz aí que inventaram. E isso é uma abominação. Como pessoas de bem aceitam conviver com isso? Eu acho que a visão socialista, comunista, é um erro lógico e moral grave. Mas eu não estou disposto a condenar essas pessoas ao fogo do inferno ou coisa pior. Pelo contrário, né? Eu convido a todo mundo que tem essa visão para sentar comigo e conversar. E eu já converti vários. Já converti vários. Agora, do outro lado, se criou há 2, 3 anos atrás, uma histeria, né, crescente de desumanização de uma coisa que eu sempre achei que fosse um valor básico, que é o amor à pátria, né, à nação. Para mim é incompreensível. Eu não consigo entender esse fenômeno. E me apavora porque eu já vi isso. Quer dizer, já vi, né? A gente olha para a história, viu, por exemplo, o que aconteceu na Alemanha Oriental, quando a Alemanha foi dividida em duas. A Alemanha Oriental comunista, que era a República Democrática da Alemanha, né? E onde 1/6 da população, em determinado momento, era informante da polícia secreta, da Stasi. Então, você tinha que tomar cuidado com a sua opinião, porque alguém podia dizer que você deu uma opinião que era contra a política. É muito assustador. Muito. Agora, eu não sei como é que vai ser a driblar isso para fazer comentários públicos, né? Como vocês fazem na Jovem Pan. Como é que, mesmo tendo... Porque é a única emissora que tem o outro lado, né? Quer dizer, e às vezes me chateia muito ter que ouvir. Porque às vezes a pessoa é agressiva ou é debochada, né? Porque uma coisa é você discutir, é você discordar. A outra coisa é você debochar, você não ter respeito pelo seu interlocutor, o que me desagrada profundamente, né? Porque é desagradável de você assistir a um programa em que uma pessoa desdenha a outra, né? A coisa tem que ter um nível. Você pode discordar, mas você tem que ter elegância, né? Esse é o grande desafio. É um fio muito tênue. Esse é o grande desafio de você debater, e eu acho que isso tem a ver com o que eu acabei de falar também, né? Muitos desses debatedores do contraditório são pessoas que têm uma formação intelectual ultra precária, pouquíssima experiência da vida real, como se fossem criadas em incubadoras, não conhecem quase nada da história da humanidade, nada. E aí você chega rapidamente no limite do cara. Ele acaba com... Você diz 3 coisas e acabou o argumento dele. E aí ele só tem um recurso. Te atacar pessoalmente, te ofender e usar uma fartura de adjetivos que, como eu falei, é uma prática política de te desumanizar. Começa a te acusar de coisas que você não é, começa a falar coisas que não tem nada a ver. Uma tática clássica, colocar palavras na sua boca. Uhum. E aí você tem que... Eu não falei nada disso, cara. De onde é que você tirou isso? Não falei nada disso. E aí o que era para ser poderia ser uma discussão intelectual estimulante, vira um bate-boca. Pois é, isso não tem sentido para ninguém, quer dizer, nem para quem está assistindo, nem para quem está querendo discutir, né? Agora me diz uma coisa, hoje me falaram, alguém me disse no Zap
que o presidente Bolsonaro estaria internado, que ele teria desidratado, teria tido uma trombose, teria tido erisipela. Vai de erisipela a desidratação. Te parece estranho que ele não esteja recolhido? Faz sentido? Eu acho que eu não tenho nenhuma informação privilegiada, Eu não também não sei, tenho, não. não sei de nada, mas, dadas essas circunstâncias do Brasil de hoje, na minha avaliação, eu acho que é uma postura de estadista dele, porque ele deve estar. Ele escolheu o silêncio é eloquente pra caramba. O silêncio dele está deixando que outras vozes se elevem. A gente está descobrindo até onde algumas dessas vozes são capazes de chegar, né? Cada dia a gente escuta uma coisa mais absurda que a outra. Perderam aquele falso argumento de que o presidente está provocando, o presidente está incitando, o presidente não está nem falando, ele sumiu. E talvez, Leda, isso tenha dado à população um momento de protagonismo mais importante que a população brasileira já teve desde que eu comecei a olhar a política, porque sempre houve necessidade de um líder, né? Ou de líderes para convocar, para levar a massa, para não sei o quê. Mas, paulatinamente, de 2014 para cá, as pessoas foram aprendendo a se organizar sozinhas. Teve um momento em que as manifestações ali pelo impeachment tinham a participação de vários movimentos populares. Aí alguns desses movimentos se desentenderam. Eu não vou falar nomes aqui também para não encher a bola de ninguém que não merece mais, mas eu me lembro de uma manifestação específica em que um desses movimentos resolveu que o povo não deveria ir para a rua. O povo queria ir. Eles resolveram que não. E começaram a dizer, não é para ir, não é para ir. Qual foi o resultado? Eles sumiram, o povo foi. E o povo foi. E acabou. Então, eu acho que até a ausência da voz do presidente, eu não acho que a liderança do presidente está ausente, porque a figura dele permanece, né? Mas o povo teve a chance de desempenhar um papel histórico, e você vê a situação ridícula que muitas pessoas ficam tentando caçar os responsáveis, né? Precisamos identificar os responsáveis, precisamos prender os responsáveis pelas manifestações. Chega lá, são as tias do Zap que estão lá, né? São as famílias, crianças. É um fenômeno para o qual os políticos tradicionais brasileiros não estavam preparados. Chamam a primavera brasileira, né? Brazilian Spring. Os políticos brasileiros não estão preparados nem para esse momento histórico brasileiro. Também não estão preparados. Não estão preparados para esse país. O presidente eleito não está preparado para o Brasil que ele vai receber. As pessoas estão se... Tem uma expressão engraçada que é rempli de soi-même, né? Tem gente que é rempli de soi-même, né? Hoje eu vi um deputado, teve 47 mil votos, não foi sequer reeleito. Ele vai ao STF pedir um afastamento do ministro da Defesa. Eu vi. Ora, o ministro da Defesa é uma prerrogativa do presidente da República, a nomeação do ministro da Defesa. Ou eu estou ficando doida? Da mesma forma que era a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. Que também não foi, né? Pode ser até que tirem o ministro da Defesa, mas que é esquisito, né? Que é estranho, que é fora do padrão, E que todo mundo hoje em dia... Você entra no táxi, no Uber, e eles sabem tudo, ele te dá a última notícia. Se você não estiver olhando para o seu celular
olhando para o seu Twitter ou para o seu Instagram, sei lá, para o grupo de Zap que você tiver, o motorista te conta a última. Essa é a razão da censura, Leda. É por isso que a censura voltou. Porque Eles querem isso... censurar as redes porque eles sabem como elas são responsáveis pela comunicação, né? Eu vou te contar uma cena que eu vi, não posso contar qual foi a cidade, porque agora a gente tem que mudar os dados para proteger as pessoas. Mas eu estava numa cidade do Brasil e eu testemunhei, ninguém me contou. Eu vi o porteiro-chefe de um prédio fazendo uma reunião com os outros porteiros e os serventes, explicando para eles o contexto político nacional que estava acontecendo. Você imagina um negócio desse? Isso era inimaginável, né? O que está acontecendo no Brasil é isso. Se fosse o Brasil de 20 anos atrás, ele estaria explicando a escalação da seleção, da Copa. Claro, está na hora da Copa. Faltam o quê? A Copa começa dia 24, né? Eu não tenho a mínima ideia. Começa às 4 horas da tarde. Eu sei porque, como eu marco live, eu não posso. Vai começar às 4 da tarde. Então, eu tenho que dar pelo menos umas 2 horas, porque tem um espetáculo, depois tem um jogo, depois pode ter prorrogação, né? E porque eu também gosto de futebol. Eu sou dessas. Eu sou dessas. Aí eu já estou... Claro que Equador e Catar, qualquer coisa desse tipo, eu não estou muito interessada. Mas a abertura da Copa, eu acho bonita aquela abertura e tal. E também porque vai parar todo mundo, né? Já que vão decretar, sei lá, vão ter umas folgas, né? Porque vai acontecer, deve ter alguém interessado na Copa. Eu acho que deve ter umas 6 pessoas no Brasil, incluindo você. Não estou exatamente interessada na Copa, mas não posso marcar uma live na hora da Copa, porque claro pode dar errado, entendeu? Não, então, mas, eu sei que vai começar, acho que é dia 24 que começa. A gente está aqui, hoje é dia 16. Olha isso, está na hora. E não está se falando em Copa, não estou vendo ninguém pintando rua. Nada. Cadê? O sentimento geral é um sentimento de angústia, que eu vejo na maioria das pessoas. Eu não conheço, imagino que deva existir, segundo os dados oficiais, mas eu não encontrei ninguém até agora feliz com o Brasil que tem agora. Tem gente que está tirando onda, debochando, Sim. Mas não é uma expressão de felicidade. Não, é só uma expressão de quem ganhou essa partida, né? Mas não ganhou a taça. Não é aquela alegria. Eu não sei qual é o seu time. Você tem time? Não, meu filho é Flamengo, então quando eu tenho que... Então você sabe, você deve ter olhado, ele deve ter visto a entrega da Taça da Libertadores. Foi lindo, né? Eu também sou Flamengo, por isso que eu vi. Mas não é essa alegria, né? Não, essa alegria do campeão. Não, é uma coisa... Eu vou te dizer, eu me lembro da alegria que eu senti quando Tancredo foi eleito. Era assim, um sentimento que você tinha de libertação, né? De vitória mesmo. Né? Era um recomeço da história, né? Era, sei lá, foi a nossa queda do Muro de Berlim, foi quando Tancredo foi eleito. E eu me lembro da tristeza que eu senti quando Tancredo morreu. Eu me lembro onde eu estava quando eu escutei no rádio que ele tinha sido internado. E o sentimento que a gente... Eu estava descendo uma escada para entrar no ar ao vivo e entrei no minuto seguinte da internação. Como estava no estúdio no dia da morte também, ao vivo. Foi muito impactante. Foram 30 e tantos dias de tensão. Tá aí. Foi um tempo mais tenso que eu tinha vivido até este momento histórico que estamos vivendo. É exatamente isso que eu ia dizer. Não tem comparação com o que está acontecendo agora. Porque ninguém ficou alegre com o resultado do jeito que a gente ficou quando Tancredo ganhou. E a angústia e o medo e a incerteza que as pessoas estão sentindo agora são muito maiores do que eu senti na época em que... Porque, para mim, foi uma tragédia. Tancredo morreu, vai assumir Sarney.
É. Sarney, né? Para mim, eu tinha 20 e poucos anos na época. Nada daquilo se compara ao que a gente está Nada. passando hoje. É uma Tem toda experiência. a razão. Me lembrei agora do Brito atravessando a rua, tudo. Passou um filme aqui para mim, porque foi um filme. Foi um Foi. filme. Eu tinha uma roupa que eu carregava todo dia para lá e para cá, porque se o Tancredo morresse, eu tinha que estar com aquela cor. E como não tinha hora nem dia para ele morrer, eu ficava levando aquele paletó, aquela capa Caramba. de coisa. E foi exatamente assim. É muito estranho, é tudo muito estranho. E você só vê feliz as pessoas que estão indo para tomar o poder. Para uma boquinha. É, porque é o grupo de transição maior que eu já ouvi falar. Nunca pensei que. Porque eu não me lembro de nenhuma transição tão longa, é, tão noticiosa assim. Não é? Toda hora eu olho para a TV, está lá o Alckmin me apresentando mais 5 nomes, mais 3 nomes, mais 4 nomes. Mas eu vou te falar. Ele e seus 2 ou 3 seguranças. Eu já participei de transição uma vez na vida, né? Porque em 2018 eu fui candidato a deputado, não me elegi, mas eu fui o segundo mais votado do meu partido, que era o PSC, que, por um acidente da vida, fez também, elegeu o governador daqui do Rio, né? Que teve vida curta, infelizmente, vida curta, mandato curto. E aí eu fui convidado, como eu entendi um pouquinho de segurança pública, para participar da transição. E eu coordenei a transição da segurança pública. Na época era o Braga Neto, que era o interventor, e aí ele passou a segurança para as secretarias de Polícia Civil e Militar. E eu vivi a transição. E eu explico a transição é assim: tem um monte de gente ali que é figurante. 95% é figurante. Está ali, aí produz documento, faz apresentação, não sei o quê. E em algum outro prédio tem uma salinha com 4 pessoas, com um esquinho e um charuto, que estão resolvendo como é que vai ser as coisas. Entendeu? Tá aquela turma lá da lacração, dá entrevista para a imprensa, e sai, e entra, não sei o quê. Mas quem resolve mesmo como é que são as coisas são outras pessoas, não são aquelas ali. É, pior que a gente até imagina quem são, né? Eu não acho que a gente vai ter nenhuma surpresa. Por mais nomes que deem, a gente sabe quem é o articulador. E o que eu falo toda hora, se você quer ir para Porto Alegre, saindo de São Paulo, você vai para o sul. Né? Não existe hipótese de você chegar a Porto Alegre se você sair de São Paulo para o norte. O problema da esquerda em geral e do PT em particular, do PT, do pessoal do PCdoB, é que eles querem ir para Porto Alegre indo para o norte. Eles desconhecem os pressupostos que estão por trás da prosperidade ocidental, que são principalmente o respeito aos direitos fundamentais, né? O respeito ao direito à vida, à propriedade, a liberdade de expressão. A gente viu, foi jogado no lixo. Primeiro, censura nunca mais, para mim, para você que é, né, golpista, tem mesmo é que ficar calado. Se você não, se o seu grupo não entende isso, é como se você tivesse feito, sei lá, direito e agora resolveu projetar um prédio. Não tem chance de dar certo. Você pode conhecer todas as leis do Brasil, mas você não vai saber calcular um pilar, uma viga, né? Você não vai saber quanto de ferro você coloca. Estou tirando onda aqui porque eu sou engenheiro civil, mas eu nunca... Você não foi à aula de cálculo, que é o terror da engenharia. Nem me fala, menina, meu filho tá quebrando a cabeça com o cálculo, ele tá na faculdade agora. E aí eu fico dizendo para ele, eu nunca repeti em cálculo, ele fica danado da vida comigo. Nossa, coitado. Mas enfim, o problema é esse. O problema é que
Quando você coloca uma nação de 200 milhões de pessoas, que é a 8ª economia do mundo, com um ambiente econômico super complexo, na mão de pessoas que acham que não tem problema em imprimir dinheiro, o dinheiro é o Estado que imprime. Tá? Aí essa turma não viu o que eu vi, a inflação de 80% ao mês. Eu me lembro disso. 80% ao mês. Eu sei, eu vivi isso. Cansei de ir no Leblon, no supermercado de madrugada, competir com aquelas maquininhas. Porque era uma competição, né? Hoje eu vi uma nota até daquele menino do MBL no Instagram, falando que porque querem fazer o dinheiro único, né? Quer dizer, dizem que querem, que eu também não sei se querem, uma moeda única. E aí ele deu a inflação da Argentina, a inflação da Venezuela, 156%, da Argentina, sei lá, 80%. O Brasil, 6,5%. Imagina essa moeda única. Imagina. Imprimindo dinheiro e a gente dançando nessa. Não, são umas ideias assim de um primitivismo, de uma... Como é que eu vou dizer? Que demonstra uma precariedade de formação intelectual e capacidade de raciocínio de um nível que tem horas que o que dá vontade é de você arrumar a mala e ir embora. Porque você fala, entregar um país na mão de gente não é só totalmente despreparada, mas surtada. Né? Não sei se você viu umas conversas aí que também estão rolando sobre direito de herança, né? Que... Você é daquelas... Eu tenho 4 filhos, mas eu digo... É uma coisa... Peraí que eu apertei um botão errado aqui. Não tem problema, não. É uma coisa assim... É tão absurdo que é difícil até comentar, né? Não tem o que... Mas isso tudo, não sei, isso pode ser tudo por decreto, porque eu já estou ficando paranoica. Será que pode ser tudo por decreto, assim, ou passa pela... Será que o STF vai continuar mandando e desmandando? O Executivo vai mandar? Existe o Legislativo ainda? Vai existir? Será que essas pessoas vão tomar posse? As pessoas eleitas? No Legislativo e no Senado, por exemplo, na Câmara e no Senado, será que elas serão eleitas, tomarão posse? Eu respondo essa pergunta com analogia. O Brasil hoje, imagina que nós todos estamos num videogame, né? Você está jogando lá, eu estou jogando. Aí no videogame, cada um tem lá as suas armas, né? Os seus poderes, né? Você tem os seus, eu tenho os meus, todo mundo aqui tem. Só que no jogo tem um grupo de jogadores que tem o poder de tirar os poderes dos outros jogadores. Então, esse jogador chega para você e tira todos os seus poderes, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, com a desculpa que ele quiser. Como é que você joga um jogo desse? É mais ou menos isso que está acontecendo no Brasil. Me espanta que... Hoje eu fiz essa pergunta para dois deputados no Jornal da Manhã, na entrevista, né? E os dois disseram mais ou menos a mesma coisa. Okay. Eu perguntei, e o Congresso? É isso mesmo? E na minha concepção, Leda, o Congresso tinha que ter feito uma reunião extraordinária, né? Claro. Ou está mobilizado 24 horas por dia, né? Faz uma greve de fome, sei lá, faz alguma coisa. Agora, não pode ser business as usual. Não. Vamos esperar 1º de janeiro. É isso que você falou. Pode ser que 1º de janeiro não chegue, companheiro. E aí? Me espanta aí essa... Espanta essa letargia, essa... Letargia. Não é? E essa ameaça, porque eu não sei se as pessoas que foram eleitas tomarão posse. Quem sabe isso? Quem sabe? E quem sabe se quem foi eleito vai respeitar os votos? Porque as pessoas foram eleitas por razões, né? Com bandeiras, com objetivos, por partidos, mas elas já foram compradas alguma vez, né?
Será que elas serão de novo? Compradas, intimidadas, né? Ameaçadas? As ações são muitas. A nossa tradição não é boa, né? O nosso histórico. Durante muito tempo, eu fiz uma palestra sobre política. Eu rodei o Brasil inteiro. E a nossa história é farta de casos. E aí eu sempre contava o caso do Luiz Carlos Prestes e do Getúlio Vargas. Tem uma fotografia famosa, se você procurar no Google, você vai ver. Eu não me lembro qual foi o ano, mas foi uma campanha política em que está no palanque, a mesma foto, Getúlio Vargas e Luiz Carlos Prestes. Os dois ali, e os dois sorrindo, como se tivessem... Isso foi alguns anos depois do Vargas deportar a Olga Benário, que era então mulher de Luiz Carlos Prestes, grávida, para morrer nos campos de concentração nazistas. Acontece esse episódio, alguns anos depois, o Luiz Carlos Prestes acha razoável subir num palanque que está Getúlio Vargas. Assim, onde é que está o limite? Eu acho que política tem limite. Né? claro. Tem que ter flexibilidade, tem que mais. Mas se você... Mas tem que ter decência, honra, né? Essas coisas assim comuns, esquisitas. Tem que ter. Como é que pode? Memória. Essa foto, né, diz muita coisa. Diz Que a muita gente não coisa. gostaria de ver, né? Diz muita coisa. Então é difícil. A nossa história não tem... A gente não tem alicerces sólidos como tem, por exemplo, os Estados Unidos. Eu estava falando isso ontem, anteontem. A Constituição americana acho que tem 234 anos e tem 27 emendas. A nossa Constituição é a 8ª e já tem 119 emendas em 34 anos. Quer dizer, o que é lei no Brasil? O que é Constituição? Nada. E agora ainda tem a Constituição virtual, né? Aquela que você interpreta conforme você samba, canção, pode ser funk, pagode, né? Rock. Você interpreta. Não vale mais o escrito, né? Ficou só no jogo do bicho o escrito, que ainda vale o escrito no jogo do bicho. O jogo do bicho é o último refúgio da garantia de legalidade no Brasil. Meu Deus do céu! Que horror, né? Que horror! Vamos encarar. Bom, eu não vou mudar do Brasil mesmo, estou velha para isso, então vou ter que encarar. Eu acho, Leda, que, como eu te falei, né? A história vem em ciclos. Eu vou citar um cara que eu acho horroroso, mas até relógio parado está certo 2 vezes por dia, né? Mas tem uma frase do parasita, fracassado, destruidor de muita coisa, Karl Marx, que diz, né, que a história se repete primeiro, acontece primeiro como tragédia e depois como farsa, né? No Brasil parece que são várias vezes a farsa, 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 farsa. A gente já viveu várias épocas parecidas com essa aqui no Brasil, né? Basta lembrar, né? A Revolução de 30, depois teve a Revolução Constitucionalista de São Paulo de 32, aí veio o golpe do Estado Novo, aí tiram Vargas do poder, aí Vargas volta eleito. Você já imaginou como devem ter se sentido as pessoas? Né? Cara, o cara foi ditador do Brasil, agora ele volta eleito. Pois é. O povo. O Brasil é estranho. O Só Brasil não é para amadores mesmo, Roberto. É muito doido. Muito. A gente Meu tem que dar Deus. resiliência,
força, energia, reserva de alto astral. Eu recomendo isso para as pessoas todo dia. Serenidade. Serenidade. Porque tem muita gente que aproveita esse momento, né? Tem os agentes provocadores que aproveitam esse momento para... Gente rancorosa, né? Tem muita gente que, com a vida mal resolvida. E aí tem aquela coleção de rancores e aproveita esse momento para querer contaminar todo mundo com rancor. Eu acho que essa é uma armadilha que a gente tem que fugir. Rancor, política com rancor é a coisa mais venenosa que existe. Só traz destruição. Deus nos proteja, então. Ele vai proteger, eu tenho certeza. Tomara. Roberto, eu adorei, né? Como sempre, adoro conversar com você. Muito obrigado, querida. Muito obrigada. Até me chama e eu venho. Tá bom, obrigada. Valeu, super. Obrigado, Leandro. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.